Sim, nós estamos ligados que o BBB começou. A gente não tá aqui para concorrer com ninguém, então prestando muita atenção. Hoje é terça-feira, nossos episódios do Especialista são sempre divulgados às 6 horas na terça-feira. O paredão é só depois das 10. Por gentileza, fiquem com o Pode Crer. Fala, podcastador! Eu pensei em fazer uma montagem sua e colocar lá e falar que o Pode Crer estava cancelado até o final do BBB, você foi chamado. Pô, não acreditava, você todo ano se inscreve, né? O Maninho nunca me dá uma chance, meu amigo. Não? Nunca me dá. E não fazer um especialista sobre BBB? Com quem? Você que é o pioneiro Não, aí. mas eu não, nem primeira fase, vou ter especialidade em quê? É verdade. Ah. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Crer Especialista com um tema muito importante. Nossa, muito importante. Eu acho que é um dos temas mais importantes dentro da realidade que a gente está vivendo no momento. Exatamente. Pode crer, muito atual. Né? Cara, e o pior é que a gente é muito bom, né, velho? A gente traz os... Nossa E senhora. humilde. Humilde também, tem essa questão. Como é que o delegado fala? É Não sei, sobre o quê? modesto. 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 Tá certo, tá certo. E o que não é modesto, que são excepcionais, são os nossos Parceiros. parceiros. Então vamos agradecer toda essa equipe que tá com a gente aí faz um maior tempão acreditando nesse projeto, não é isso? Sim. Começando com? Muito obrigado. Centro Clínico Lavita Especialidades. Exatamente, doutor João Pedro. Muito obrigado pelo apoio de sempre. É aquele negócio. Às vezes, sai essa conversa aí, precisa ir pra Goiânia fazer. Não precisa. Não precisa. Tá desatualizado. Tá. É só ficar aqui, meu amigo. Só Tem ficar. especialista, tem tudo aqui. São quantos? Mais de... 20? E lá vai pedrada, É. por aí. Então, meu amigo, chega de ir pra Goiânia. Centro Clínico da Vida. Parceria com? Jacó Facul de Goiânia. Facura de Goiânia. Valeu na vida. Fica aqui que tem a ver com esse com esse parceiro nosso aqui, a conversa Isso de aí. hoje, tá? É, exatamente. Também aqui com a gente, Real Tendas e Serralheria, meu amigo. Fala, Sassá, tá lá na praia, o Voninho aproveitando. É, Vocês ficam aproveitando aí, nós trabalhamos para fazer mais a empresa de vocês aí, pode ficar Exato. tranquilo, tá? Mas, agradecer aos nossos parceiros da Real, que produzem projetos de estrutura metálica de extrema qualidade. Sim. E também faz locação de tendas. tendas. Então, precisou de uma mesa, de uma estante, qualquer coisa. Para um galpão, Real, tendas e serralheria. Valeu, Rafael. Valeu, Samir e Juliana. Muito obrigado. Nossa parceria de Silvânia, Estosec, impermeabilização de estofados e limpeza, né, meu amigo? Exatamente, é isso aí. O povo já sabe, esse dia eu postei um vídeo da Duster no meio da lama, velho. É porque o que eu falo não é à toa. A Duster chega rompendo, joga barro pra todo lado. Depois você vai no Instagram, É violento, é violento. Então você que precisa limpar o seu estofado, até na zona rural, liga pro Isaac que a Duster vai chegar lá e jogar um barro pra todo mundo até lá. Gente, só falar o lugar que eles Dá batem o lá. grau no seu sofá aí e no seu estofado. Valeu, Isaac. Muito obrigado, pessoal. E também aqui com a gente, Farias Autopeças. meu amigo. Farias Autopeças. Agradecer a toda a equipe lá, o Thiago, o Lucas, que está acreditando na gente. Amigo, precisou comprar peça pro seu carro, vá lá na Autopeças. Acessórios também, tem um monte de acessórios. E se não tiver, é rapidão, chega. Rapidão, Rapidão. filho, que isso. Vai lá, faz o orçamentinho lá, que os caras são bons de preço. Não é isso aí? É isso aí. E a Auto Elétrica está contratando. Tá contratando? Está contratando. Você que está sem emprego, vai lá. Quem Oi, sabe mexer canal, com moçada. essas paradas, vai lá. Perfeito, então, né? Valeu, galera. Parceiros do Pode Crer. Bom, meu amigo, e como você falou aqui no início, a gente vai falar hoje sobre um assunto que realmente é muito necessário, né? É o mais necessário da realidade que a gente está vivendo hoje. Exatamente. Atualizadíssimo. Não é isso? Exato. A galera já viu até aqui embaixo qual é o tema de hoje, que no caso é Síndromes gripais. síndromes gripais. Nós estamos em quase finalizando janeiro de 2022 Sim. e ainda, infelizmente, falando sobre esse assunto. E querendo ou não, estamos falando desse assunto que parece que é uma ramificação de Vai tudo que só aconteceu, piorando. né? 2021 é aquele negócio. A gente aprendeu que não tudo que tá ruim pode piorar. Exato. Então, amigo, A vida é essa. o meteoro caiu lá em Minas ontem, né? Então, vamos rezar que o negócio tá feio pra nossa lado. E com a gente aqui hoje, E nosso para falar especialista... sobre esse assunto, nós estamos com
uma especialista. Uma especialista. Doutora Ana Cecília. Seja muito bem-vinda, Ana Cecília, ao Pode Crer. Muito Obrigada, bem. gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Nascimento. Boa noite, Pedro. Queria parabenizar vocês pelo Pode Crer, primeiramente, e agradecer pelo convite de estar aqui. Um prazer é todo nosso. Já assistiu Pode Crer umas vezes? Claro, assisto vários. Nós estamos estourados, né? Ah, você tá... É médico Desde que o ainda consegue início, assistir a gente. Olha aí. Graças Um tempo a totalmente Deus. escasso e reserva um tempo pra gente. Porque- Tô fazendo comida, tô ocupada Aí, ali, ó. coloco Pode Crer e vou assistindo. Exatamente. Muito Perfeito. obrigado pela... É inscrita? Não sou inscrito porque eu não tenho conta no YouTube, você acredita? Gente! Vocês vão criar uma conta... Vocês no Cavalo, acreditam, não? Ô, Isabel, hoje também a gente tá Eu- convidado aqui. Exatamente. Eu uso a conta da minha irmã do YouTube. Eu não tenho conta. Hoje aqui com a gente a Isabela, irmã da Ana, também tá aqui como nossa plateia. Seja muito bem-vinda, Isabela. Isabela, vamos providenciar uma conta do YouTube para Ana Cecília. Vamos aumentar mais um inscrito nosso. Muito bem. Doutora Ana, para saber o nosso nível de intimidade, eu quero saber como é que eu posso te chamar. Se vai ser doutora só, se você gosta que eu coloque a doutora e depois vem a Ana, depois, ou a Ana e a Ana Cecília depois, ou se eu posso chamar... me vê uma maninha aí, me vê uma maninha. Pode ser uma maninha, pode tirar o doutora, não precisa do doutora, não. Você tá muito efusivo, nosso. Eu tô, né? Cecília, vamos abordar um pouquinho essa trajetória sua na medicina. Sim. Você prestou vestibular em que ano? Eu fiz ensino médio de 2009, 2010 e 2011. Final de 2011 eu prestei vestibular. Não passei no início, fiz um ano de cursinho Uhum. em Goiânia. E aí eu passei em Paracatu, norte de Minas. Não é tão longe aqui de Vianópolis não, uns 280 quilômetros. E fui para Paracatu. Aí fiquei lá até o final da faculdade. Formei em Paracatu, vim fazer residência de clínica médica em Anápolis. Aí eu fiz 2 anos de clínica médica e fui para pneumologia em Goiânia. Vou iniciar agora, em março de 2022, o R4 de pneumo no HC em Goiânia. O que é R4? R4 é o ano de residência. Porque para fazer pneumologia é necessário a gente ter feito a clínica médica antes, como todas as áreas da clínica. Aham. Cardiologia, gastro, endócrino, nefro, você precisa de 2 anos da clínica médica, prestar outra prova e ir para outra especialidade. Entendi. Aí o meu primeiro ano de residência, R1, segundo ano R2, terceiro ano R3, estou finalizando R3 e vou para R4, que é o último ano. Você acha que o vestibular de medicina é o brabo Você passeio achou, de né? boa? Meu amigo! Hoje, então, aqui a gente tá falando com a médica, com a especialista em clínica médica Isso, e com a futura, como é que eu chamo você, pneumologista? pneumologista. Quando que você falou assim, não, vou fazer pneu? Então, Porque vai vir um isso, vírus por aí e eu sei que eu vou estourar. Ela sabia. eu gente. sei que a especialidade vai ser muito boa. Exatamente. Não foi bem assim. Na clínica médica, eu estava na faculdade, fiquei muito na dúvida qual especialidade que eu ia fazer. Até no final da faculdade eu tinha dúvidas. Pensei em várias áreas, ginecologia, obstetrícia, pensei em cirurgia. Pediatria foi uma das únicas áreas que eu não cogitei mesmo. Mas aí no finalzinho da faculdade, falei, vou prestar clínica médica. Acho que eu gosto da parte clínica, não gosto da parte cirúrgica. Eu quero consultório, ambulatório, é disso que eu gosto. Prestei clínica médica. No início, eu pensava na cardiologia. Foi a primeira especialidade dentro da clínica. Eu acho que por ter tido mais contato na faculdade e tudo, saber mais um pouquinho sobre o assunto, foi a primeira coisa que eu pensei. Sim. Entrei na clínica médica, a gente vê todas as áreas, e aí fiquei bem em dúvida. Aí foi geriatria, gastro, pneumo no início eu não pensei. No final do segundo ano de residência de clínica, fiquei naquela dúvida, cardiologia ou geriatria. Até quando eu estava indo para essa prova, minha intenção era fazer geriatria em alguns lugares e cardiologia em outros lugares. Para ver, qual que eu passar, eu vou decidir. E aí, ali em setembro do ano que eu ia fazer provas, as inscrições começaram final de setembro, começo de outubro, eu rodei no rodízio de pneumologia, lá no HGG em Goiânia. E gostei. Isso aí. Eu acho que é isso. Olha só. Falei, vou prestar pneumo. E foi a melhor escolha que eu fiz. Aqui em Gostei Vianópolis a gente demais, tem né? pneumo? Não temos. Pioneira! Pioneira nesse Vianópolis! Não conheço nenhum pneumologista que seja pneumopolino. Tá É vendo? verdade. Que maravilha, que delícia começar com essa crítica gostosa. Quero. Ana Cecília, para você formar, você demorou um ano a mais. Eu Você demorei teve um ano a mais. uma barreira aí pra você passar na sua Tive. vida. Em 2014, no final ali de janeiro, mês de fevereiro, eu tive um diagnóstico de linfoma.
Pra quem não sabe, o linfoma, né, que é o câncer do sistema linfático, Uhum. descobri palpando um nódulozinho aqui no pescoço, e aí eu não tinha nenhum sintoma, mas sentia esse nódulozinho. Você mesmo? Eu mesma. Tava iniciando o 3º ano da faculdade, né? Aí aquela parte da faculdade a gente tá aprendendo a disciplina de semiologia, que a gente aprende a palpar e tudo, aí mexe palpando, falei, tem um nódulo aqui. Aí começa a falar para um amigo, para o outro, para minha mãe, para a família, e todo, não é nada não, calma, isso não vai ser nada. Uhum. E aí a gente ficou meio assim, aí no início fiz uns exames, fiz punção do nódulo, não chegava no diagnóstico, suspeitava de toxoplasmose, tuberculose, tudo vinha indefinido. E aí com base nisso eu fui no cirurgião de cabeça e pescoço, ele, não, a gente vai biopsiar. E aí eu tava ali com 20 anos, e aí a umidade que dá bastante o tipo de linfoma que eu tive linfoma de Hodgkin. E aí quando a gente fez a biópsia, aí veio o diagnóstico. Aí aquele susto, né, no início, nossa, linfoma, e agora, vamos tratar, como que vai ser? De apalpar até esse diagnóstico foi quanto tempo? Não, foi questão de um mês, foi Ah, bem um rápido, mês. foi bem rápido. Porque eu palpei assim, no meio de janeiro. Aí, logo em seguida, uma semana depois, já tinha ido no médico, já comecei a fazer os exames. Com o mês de fevereiro já tinha saído tudo indeterminado. Se eu não me engano, lá pro dia 15 de fevereiro eu fiz a biópsia. Entendi. Aí demorava um pouquinho pra sair a biópsia, né? Demorou até 15 dias. A gente conversou pra agilizar o menor tempo possível, que de qualquer jeito precisa de um tempo, né? Pra fazer todo o procedimento com o material. Aí saiu a biópsia, eu tava em Paracatu na faculdade, e minha mãe que pegou o resultado até. Aí pegou o resultado e viu, me ligou, filha. Eu sabia que era o dia de sair o resultado, né? Onde você tá? Nossa. Falei, ai mãe, tô na faculdade. Não, é porque eu já sabia, mãe, saiu o resultado, o que que deu? Não, é que não deu uma coisa muito boa, não. Aí eu já sabia quando ela falou isso, né? Porque o diagnóstico que poderia dar era linfoma. Sim. Eu, não, mãe, tá bom, deu linfoma e tal. Ela, a gente precisa que você venha fazer os exames. Aí sabe quando a ficha não cai muito no início? Aí eu lembro que eu saí fora da sala de aula pra falar com ela. Aí eu voltei, sentei, terminei de assistir a aula, normal. Tranquila. Tive uma aula no auditório depois, fui pra essa outra aula. Aí cheguei em casa, aí eu pensei, gente, tô com linfoma? É sério, né? E agora? Químio, é rádio? Como vai ser o tratamento? Tá localizado? Que o primeiro nódulo que a gente veio aqui, eu falei, já espalhou? Tem outros nódulos no meu corpo, outros linfonodos Mas você acometidos? tava pensando assim de forma racional mesmo, assim? Sua cabeça começou a pulsar. Não entrou um desespero? Pior que eu fui muito racional, Pedro. Eu não, assim, pra falar, desesperei, chorei. Pelo conhecimento, né? A área mais técnica, conhecer como Não. é que é. Mas eu tinha pouco conhecimento ainda, né? Porque foi assim, eu tava no 3º ano de faculdade, né? A gente não estudava muitas doenças a fundo. Então era bem aquele início. Aí aí contei pras meninas que eu morava na época, e minha mãe falou assim, ó, já marquei. Aí minha mãe desesperou muito. Imagina. E aí ela marcou um hematologista pra ela ir antes de eu chegar em Goiânia. No outro dia de manhã ela conseguiu um consulta de urgência com o hematologista. Chegou lá eu chorando, com o hematologista, chorava. Aí ele deu uma acalmada na minha mãe, falou assim, mãe, calma, eu não tô vendo ela não fez os outros exames, mas a chance de curar é acima de 80%. Vamos fazer os outros exames, a gente vai ver o estadio que tá, vai dar certo. Ela tem que vir, tem que fazer tais exames, já fez todos os pedidos pra minha mãe. Minha mãe ligou e falou assim, ó, amanhã você tem que estar aqui, eu tinha que fazer aquele PET scan do corpo todo, você tem que fazer uma dieta tal, você tem que estar em jejum, me passou tudo que eu precisava. Aí no outro dia eu tava lá, uma amiga minha me levou pra Goiânia e fiz todos os exames, aí eu fui no consulta com o hematologista. Aí foi aquela correria. Sim, felizmente tava o estádio baixo, meu estádio era 2A. O 2 tinha acometimento das cadeias cervicais dos dois lados do pescoço. O primeiro que eu descobri era supraclavicular, aqui em cima da clavícula. Mas eu não tinha nenhum pra baixo, com mediastino pra baixo, e eu não tinha sintomas. O A é quando você não tem sintomas, B é quando você já tem algum sintoma. E aí eu fui, ele falou assim, ó, chance de curar acima de 85%, vamos tratar. Quais são os principais sintomas? Seriam sintomas, né? Febre, sudorese noturna, Você não teve nada disso? nada. Tem mais um sintoma, e emagrecimento. São os 3 sintomas tipo B. E é importante a gente ter essa visão do corpo humano, cara. Ele é uma máquina muito perfeita, ele dá um sinal. Então, se tem alguma coisinha diferente... Não no sentido sexual, tô falando sério, eu sei que eu sou mais babaca aqui, mas se toque, moçada. Sinta o corpo, Isso é se verdade. sinta, cara.
Porque só foi por causa disso que você descobriu, Porque eu né? palpei mesmo. Aqui, falei, tem alguma coisa e vamos. Tem até um sinalzinho aqui do lugar que eu fiz a biópsia, um risquinho. Ah, sim. Aham. Aí faz o diagnóstico e vão começar a tratar. E eu falo que essa fase é a pior. Nossa. Porque você tem o diagnóstico, mas você ainda não começou a tratar. Você não sabe como você vai reagir ao tratamento. Porque se você não responder a primeira linha de tratamento, primeira linha de quimioterapia, aí complica um pouquinho. Aí você tem que ir pra segunda linha. Aí tem várias coisas. E deixa eu te falar uma pergunta bem leiga aqui. O que define rádio e químio? Depende do tipo, da localização. E aí, quem define melhor isso é o hematologista. Ah, Que é o sim. médico que é Não é especialista porque, nesse tipo assim, tipo. uma é mais grave, a outra é mais branda, resolve Não, com rádio. não. Ah, tá. Depende mesmo. Depende do tipo, da localização, de tudo isso. Da Entendi. resposta que tá tendo. Qual tratamento que você fez? E eu fiz só químio. Ah. Eu fiz 6 ciclos de químio. Cada ciclo eram 2 sessões de quimioterapia. O intervalo entre elas eram 15 dias. Então foram 6 meses de tratamento de quimioterapia. Mas assim, antes de começar a quimioterapia, aí eu congelei óvulos. Porque tem uma chance, mesmo que mínima, de ficar infértil. Aí mesmo que eu tomei as injeções durante todo o tratamento para paralisar os ovários, é indicado fazer esse procedimento antes. Aí eu fiz o congelamento de óvulos antes e coloquei um catéter. Aqui eu tenho cicatriz também. Aqui, ó, é bem grande. Aquele porticate para fazer essa quimioterapia. Porque quando você não tem um catéter, você tem que ficar pegando veia mesmo. Aí corre o risco de dar flebite, que inflama a veia estourar, algumas complicações. E quando você tá com catéter, facilita. Porque a enfermeira vai, funciona no catéter e você faz a quimioterapia. Eu vou dar muita bobeira aqui. Ele fica em você? Como é que Ele é? fica em mim. Eu fiquei com ele até 2 anos depois que eu terminei a quimioterapia. Terminei no final de 2014, eu tirei ele só em 2016. Entendi. É um procedimento cirúrgico mesmo. Centro cirúrgico, o médico vascular vai lá, coloca, fica aqui implantado, aí a pontinha dele vai lá na veia cava, pra medicação ir direto. Isso era um conhecimento que você já tinha por causa da medicina ou você só descobriu quando Não. você foi diagnosticado? Tudo que eu descobri da parte quando eu tinha linfoma, eu não sabia quase nada, sabe? Fui descobrindo tudo, essa parte também de coleta de ovos, congelamento, tudo eu fui descobrindo quando eu fui fazendo. Entendi. Mas deu muito certo também o tratamento. Outra dúvida minha, tipo assim, fazer químio é a certeza que você vai perder todo o couro cabeludo? Como é que é isso? Não. Você não perdeu, né? Perdi. Você Perdeu? Perdi. Depende da quimioterapia e depende da pessoa. Eu conheço pacientes depois, na medicina mesmo, gente que teve o mesmo tipo de linfoma que eu tive, que foi o de Hodgkin clássico, que fez a mesma quimioterapia, que raleou bastante o cabelo, mas não perdeu tudo. Eu perdi tudo o cabelo. Mesmo? Mesmo. E eu falo que foi a parte mais difícil pra mim. Porque assim, no início, eu encarei muito tranquila, sabe? Aí eu acho que é quando a ficha cai. Porque nas primeiras quimioterapias, você passa mal, mas não é tão mal. Parece que conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais fraco, você vai passando mais mal. E eu, assim, o que eu passei mal era de vômito mesmo. Tinha muito vômito, era assim, constante. Vomitava, acordava à noite, tipo assim, 3 dias depois de fazer a quimio, eu acordava à noite, vomitando mesmo. Minha mãe deixava uma bacia, um balde do lado da minha cama, porque eu acordava e vomitava. E aí, quando começou, ali aproximadamente depois da 4ª quimio, 2º ciclo, começou a cair mais. E aí caía mesmo, é aquela coisa, tipo assim, você faz assim, não é igual, mulher geralmente, a maioria das mulheres tem queda. Você passa a mão, cai ali 2, 3 fiozinhos. Não, você passava a mão, cai um tufo de cabelo. E aí vem aquele desespero. Aí eu não queria que caísse. Aí eu cheguei a cortar, mas eu cortei aqui. Eu não tinha coragem de raspar o cabelo por nada, gente. Aí vi, você não quer cortar? Não. Aí antes de cair tudo, eu fiz uma peruca. Aí no começo eu não conseguia usar peruca. Aí eu usava lenço. Só que eu me achava muito estranha de lenço. Mas eu usava, tinha que usar, né? Aí eu usava lenço. Aí depois eu acostumei com a peruca. Porque eu acho que no começo, como ficaram alguns fiozinhos que eu não queria tirar tudo, e a peruca não aderia, aí ela não ficava bem presa, né? Aí depois, com o tempo que caiu tudo, eu consegui usar a peruca e fixar ela na minha cabeça. Aí eu usei peruca por muito tempo. Depois que eu terminei aqui, uns 2 meses depois, eu usei peruca. Mas aí depois começou a crescer, ficou curtinho. Aí eu pus aplique, aí eu tirei aplique, aí foi uma confusão com o cabelo. Uau! Mas quando a pessoa é bonita, meu amigo, você pode ficar com um lenço de qualquer jeito, careca, fica bonito. Mas eu acho que eu tento entender porque é uma questão do feminino, né? Com certeza. Tipo, meio que macula o feminino. Não, Mexe com a mulher nossa com cabelo, autoestima. gente, que Mexe com a isso? nossa autoestima.
Deve ser Não é nada fácil. E outra, cai sobrancelha, cai cílios. Eu acho que é isso que é pior também. Porque, você corta o cabelo curto, beleza, mas você tem sobrancelha, você tem cílios. Aí, de repente, você se olha, você não tem cílios, você não tem sobrancelha, você não tem nada. E fica aquela coisa estranha. Falo que até aconteceram algumas situações engraçadas quando eu tava em tratamento. Porque eu não tinha sobrancelha, não tinha cílios, não tinha cabelo. E aí eu ficava mais em casa, minha mãe quase não deixava eu sair. Isso lá em Goiânia, no apartamento. Ela não gostava que eu viesse pra Vianópolis, que eu saísse de casa com medo mesmo. Porque como eu tava fragilizada... Porque tem pessoas que são idiotas, vamos falar a verdade, e falam E o besteira. nosso sistema imune tá comprometido. Então, se eu pegasse uma infecção, que talvez uma pessoa que tá bem seria tranquilo, pra mim seria grave. Exato. Então, minha mãe tomava muito cuidado. Nem tava em pandemia, lá em casa tinha álcool em gel em todo lugar. Imagina. Meu pai, igual, tava aqui na fazenda, chegava lá, não podia chegar, abraçar, passar álcool em gel, não sei o quê. Tinha super cuidado. E aí, tinha dia que eu ia pro quarto e eu fazia umas maquiagens, sabe? Eu nunca fui boa com maquiagem. Vocês pensam naquela época, eu não tinha sobrancelha, não tinha cílios. Aí eu passava um lápis, passava algumas coisas. Aí tiveram situações que eu chegava na sala e olhava. Oi, menina, o que é isso? O que você arrumou? Eu falei, pai, tá feio. Eu fiz a sua Aí ele meio que repetiu, não. Tá lindo. Oh, Nilton! Eu sabia que tava super. Sabia que não tava bonito, mas hoje a gente ri. Na época a gente falava que ria também, mas era engraçado. Nossa, que força. A gente pensando que você sai do sentido de alguma pessoa falar alguma coisa, você nunca passou por isso, não. Não passei. Uhum. Eu acho que a minha mãe ficava mais incomodada que eu. Acho que tiveram umas 3 vezes que eu saí de casa de fato. Fui no shopping uma vez. E fui de lenço. Aí a minha mãe ficava mais incomodada, porque todo mundo olha. É inevitável. A gente olha, não tem como. Aí tem gente que olha com aquela fase de dó, aquela fase de empatia. Isso vai de pessoa pra pessoa. Eu não incomodava muito, não, mas a minha mãe ficava um pouco incomodada. Mas todo mundo fica te olhando. Não é assim, não tem como, aí. Eu acho que é difícil achar alguém muito babaca que vai rir da situação, né? Eu acho que... Não ri. Fala alguma coisa desnecessária, alguma coisa do tipo. E aí você recuperou Recuperei 100%. 100%. Aí depois que terminei o tratamento, aí mantenho o acompanhamento por 5 anos. Aí vai mudando. Primeiro de 3 em 3 meses, depois 6 em 6 meses, depois anual. Aí quando começou a pandemia, terminou meu tratamento. Meu acompanhamento, na verdade, né? Aí eu tive alta mesmo e agora tá 100%. Perfeito, graças a Deus. E aí voltou pra faculdade de medicina. Eu voltei, Terminou. terminei no final de 2018 e depois fui para as residências. E deixa eu fazer uma pergunta. O que faz um pneumatologista? É isso mesmo? Pneumologista. Pneumologista. Isso. O que faz um pneumologista? Pneumologista trata as doenças pulmonares. A gente tem várias. As mais comuns que a gente vê no nosso meio é asma e DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. São as mais comuns. Mas tem várias outras doenças que tratam. Bronquiectasia, fibrose cística, trata muito sono. Muita gente não sabe, mas a parte do sono, o pneumologista trata. Tá Pra muito dormir ligado. melhor? Sim. É? Ah, O ronco tem a Muita ver gente, Eu ia falar do ronco. totalmente. A gente trata aquele exame, a polissonografia, Aham. a área da pneumologia que faz. Então, muita gente, na hora que vai procurar um profissional, um médico, que tá com uma dificuldade no sono, algum problema no sono, não sabe, mas é o pneumologista. Caramba. A gente atua nisso daí também. que massa. É uma área muito interessante dentro do Muito pneu. mesmo. E aí, tava na residência, pandemia. O que foi a primeira coisa que você pensou? A pandemia você tava onde? Pandemia, eu tava em Anápolis ainda, Ah. terminando a residência de clínica, quando começou, em março, né? Uhum. No começo era aquilo, ninguém sabia nada, né? Começou, e aí? Como que vai ser isso? É um vírus novo, tivemos outras pandemias no passado, a gente tentava extrapolar, né, o que a gente já tinha visto do passado, que a gente via nas histórias, Sim. para essa atual. E aí foi aquela história, e vai durar 15 dias, depois vai durar um mês, depois uns 6 meses, acabou. Não, mas quando chegar em 2021, acabou. Sim. Aí 2021, ano todo de pandemia, foi essa loucura. E estamos aqui. Estamos aqui. Estamos aqui. Agora a gente sabe um pouquinho mais sobre isso daí, mas mesmo assim tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Muitos estudos em andamento sobre o Covid. Porque, igual, acredito que diretamente ligado à sua área, uma das questões que mais afetava o paciente era a questão pulmonar. Ah, comprometeu 60% do pulmão, muito A gente falava muito disso. E aí, Sim. você lidava com isso diariamente? Como é que foi? Sim, diariamente. Começaram a chegar os primeiros casos, né?
E aí, grave, e aí a porcentagem pulmonar acometida, e aí qual medicamento? Eu estava na residência de clínica. Residência de clínica a gente faz muito plantão em pronto-socorro. Então a gente atendia muito paciente que chegava com esses sintomas gripais em geral. E aí é Covid, não é Covid, faz o teste. E no começo a gente não sabia qual medicamento, o que seria bom. Então foi muito difícil esse início, né? Foi mesmo um desafio. Uhum. E é agora que a gente tem um conhecimento melhor sobre isso, pra gente poder estar manejando esses pacientes. Entendi. Por exemplo, 60% do pulmão comprometido. O que de fato quer dizer isso? Na Covid, o acometimento que a gente tem chama vidro fosco. Vocês já devem ter visto, fala aí nos noticiários em tudo. O paciente está com vidro fosco comprometendo, como você falou, 60% do pulmão. Uhum. Significa que realmente uma área de 60% do pulmão do paciente está com acometimentos do vírus. Só que isso não está relacionado aos sintomas que o paciente tem. Essa porcentagem é do médico radiologista que laudou o exame, que viu, é o que ele está vendo ali. Ele acha, tá mais ou menos, então é subjetivo, né? Uhum. Ele acha que é 10%, ele acha que é 20%, ele coloca. Às vezes a gente olha o exame demais, a gente até tem uma opinião um pouquinho contrária ao médico que laudou. A gente fala, não, acho que está um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E aí, como eu falei, não está ligado aos sintomas. Às vezes um paciente que está com 50% pulmão comprometido está mais grave do que um que está com 70%. Então isso aí às vezes diverte. É lógico que aqueles pacientes que estão com 10%, 20%, a maioria está bem. Uhum. Mas não quer dizer que você está com 70%, 80%, está gravíssimo, em UTI e vai morrer. Uhum. Não. Uhum. Entendeu? Às vezes o paciente que está com 50% evolui pior do que o paciente que está com um pouquinho mais. Entendi. Aí a gente chegou em 2022 e até então essa palavra não foi muito ouvida em 2021. Tudo era relacionado com Covid. Aí o ano virou síndrome gripal. Você já tinha ouvido dessa forma? Bem antes lá, quando falavam que são tipo assim, das influenzas e tal. Que isso pra mim foi realmente... Eu juro por Deus que eu não tinha... Na minha memória eu não tenho nada relacionado a esse termo, sabe? Tudo pra mim era Covid. Uhum. Dá pra gente conceituar o que é uma síndrome gripal? A gente tem alguns sintomas. Tosse, febre, falta de ar, dor de cabeça, dor no corpo. Tudo isso configura sintomas de síndrome gripal. Quando a gente tem pelo menos 2 desses sintomas, a gente já define que o nosso paciente está com uma síndrome gripal. Certo. E aí o desafio é, qual síndrome gripal? Atualmente, você está com 2 desses sintomas, você está, por exemplo, com febre e tosse, ou febre, dor no corpo, ou dor de cabeça. Os principais que a gente vai pensar é Covid e influenza, que são os 2 que estão mais em alta, principalmente o Covid agora. A gente teve um boom no começo agora de 2022. Mas pode ser, por exemplo, dengue. Se você já tiver uma tosse, uma dor de garganta, você não vai pensar tanto em dengue. Mas um paciente que abre o quadro ali só com febre e dor no corpo, ou só febre e dor de cabeça, pode ser dengue. Pode ser qualquer outro vírus, para influenza, metapneumovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, todos esses vírus. Tudo isso faz parte dessa boletinha russa bacana. Das síndromes gripais, sim. Porque essas gripes, a gente, antes da pandemia, aquela que você tinha, aquela lá que passava 3, 4 dias, você não usava máscara, saía normal, acabou. Pra mim, a minha classificação era gripe, tô muito ruim. Eu tava menos como eu falava que era resfriado. Pra mim só tinha essas categorias. Isso, exatamente, era isso. Aquele catarro de leve, você saía pros lugares, abraçava, beijava todo mundo, tava normal. Era isso. Aí agora vem esse negócio de gatriz, E você tava com sintoma gripal, você ia pra escola, você ia pro trabalho, normal. E tava passando. Passava-se um catarro. E aí? E será que depois disso vai acabar isso, né? Ou a gente acaba. Mas eu falo isso, eu acho que não volta mais ao normal. Não volta, né? Assim, avião, por exemplo. Você tá num local fechado com um monte de pessoas. E antes era comum, você tá no avião, tinha gente tossindo. Sim. O que era uma tosse, um espirro, gente? Ninguém ligava pra isso, não. Piscava as costas. Às vezes já saía um catarrão junto com o espirro meu. Exatamente. Bons tempos. Porque geralmente, tipo assim, e obviamente, infelizmente, você pegar todas as tragédias mundiais, Primeira Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, você pegar depois disso, a evolução que teve, gigantesca, que se fosse um ambiente normal de civilização, eram 100, 200 anos para mudar. Sim. Quando acontece um desastre desse, é muito rápido. Muito rápido. Então, eu acho que esse resfriado que a gente tinha, não vai ser só um trem
Vai usar máscara, vai usar álcool em gel. Vai ficar ali em casa, isolamento alguns dias até melhorar, até ter um diagnóstico do que realmente é. Eu penso que até os livros de história, porque a gente, na nossa época, era antes e depois de Cristo. Vai ser antes e depois do Covid. Não. Mudou tudo, né? Realmente, gente. E aí, vem cá, ô Ana. O pessoal tá falando que eu tô com mania de falar vem cá, mano. Tá. Fala bastante. Aí, chegamos aí em 2022, H3, sei lá o que, H2, H1. Tá, mas assim, a gente pode pensar que o pior é o H3 ou não, pegar o H1 é ruim também. Porque a gente fica meio perdido em relação a isso. Porque o que a gente tinha lá antes, a gripe em porcentagem maior. A influenza era o quê? A influenza é gripe. São os vírus. Tem influenza tipo A, tipo B, a gente tem o H1N1, H3N2 e tem o vírus tipo B também. Eu até vou falar disso um pouquinho mais na frente das vacinas, o que abrange, a vacina que tem no SUS, a vacina que tem na parte privada, que é um pouquinho diferente. Tríplice, viral e tudo. E aí veio esse ano que explodiu esses casos da nova influenza, né? Que é H3N2. Sim. E o que acontece? É uma cepa nova. A gente já tinha H3N2, só que não tinha essa cepa. E quando a pessoa pegava, era ruim, ficava ruim igual fica agora? Sim. Já era Vocês assim. lembram lá em 2009, quando teve os casos de influenza? Vários pacientes H1N1, ficaram graves, UTI e tudo. Então, todo ano tem. Todo ano a gente tem a campanha de vacinação por causa disso. Que os pacientes mais graves, com fatores de risco, têm que vacinar. Porque se eles pegarem, eles podem ficar graves, pode ir para UTI, pode chegar a óbito. Então tem essa campanha por causa disso. Só que esse ano veio aí essa nova cepa da H3N2, que está transmitindo demais, afetando um monte de gente. E tem alguns pacientes que estão ficando graves com ela também. E para medicina isso, vocês ainda caminham no escuro como foi no início da Covid ou não? Quando falou H3, nova cepa, não, beleza, a gente sabe lidar. A gente já sabe um pouquinho mais sobre influenza, né? Igual a gente tem um antiviral, que é o Ezetamiviir. Entendi. Que aí os casos mais graves, tem alguns pacientes com fatores de risco, idosos, gestantes, crianças, ou quando tem já uma comorbidade mais séria, uma diabetes compensada, ou imunodeprimidos, está em tratamento quimioterápico, alguma coisa, a gente indica esse tratamento, que aí tem que ser iniciado ali 24, 48 horas os sintomas, é melhor se ele for iniciado. E aí vem outro desafio pra gente. Começou os sintomas gripais, você tem que iniciar, se for influenza, o medicamento ali, principalmente nas primeiras 48 horas. Mas aí você não consegue ter o diagnóstico se for Covid. E aí como você diferencia? Você só diferencia com um exame mesmo. Entendi. Então aí é outro desafio. Mas ele pode ser iniciado até o 5º dia. E aí por isso, dependendo, quando os sintomas são um pouquinho mais graves, tem que procurar o médico, tem que ser avaliado pelo médico mesmo. Pra ele avaliar isso daí, se faz um antiviral, se não faz, como que tá. E para diferenciar de fato, precisa do exame. Então, essa H3N2 pode gerar sintomas graves, né? Sim, com certeza. Todas as sintomas gripais podem gerar sintomas graves. O que vão ser esses sintomas graves? Quando o paciente fala que está com falta de ar, quando a saturação começa a cair um pouquinho ali abaixo de 95, 94, 93, a gente já tem que ficar de olho. Quando o paciente refere que está com dor no peito. Então, esses 3 principais sintomas, falta de ar, a dor no peito, essa saturação mais baixa, abaixo de 95, a gente já tem que ficar um pouquinho mais preocupado. E aí, o idoso, sobrepeso, já é um agravante? Sim, o sobrepeso nem tanto, mas o idoso, gestante ou comorbidades mal controladas são fatores de risco. E por isso que nessa população é indicado o antiviral, que é o Ezetamiviir, que é o Tamiflu. E aí a gente veio outro problema também, porque isso é o H3N2 para o tratamento do Tamiflu. O que a população interpreta? Todo mundo tem indicação. Você ia nas farmácias, você não achava. Porque aí o pessoal comprou tudo. Igual aconteceu lá no começo da pandemia com a cloroquina. Que é os pacientes que de fato tinham comorbidades que precisavam do medicamento. Porque todo mundo pegou sem precisar. Aí o pessoal ia lá, quero tantas caixas, eu vou deixar em casa guardar, porque se eu tiver. Mas não é todo mundo que está indicado. Até que em Goiás, você não estava achando em farmácia nenhuma. Você achava com relatório médico, com tudo em Goiânia mesmo, só nos CAIs específicos. Você tinha que ir lá com o relatório com a indicação certa para você pegar a medicação.
Olha isso. Isso é complicado também, assim. Uhum. Eu nem julgo muito, porque a população é leiga. Uhum. E você fica com medo, né? Você fala, vai Uhum. acabar, e aí? E eu vou morrer por causa disso. Aí você vai lá e compra. Né? Eu vou te perguntar uma coisa, assim, se você sentir que envolveu uma questão política, você nem precisa responder. Mas essa é uma pergunta mesmo que eu tenho curiosidade para saber. Eu posso, de acordo com o que você falou, eu posso concluir que a cloroquina não era indicada para todas as pessoas? O que aconteceu? Começou a pandemia. A gente não tinha conhecimento nenhum. Uhum. Começaram a sair alguns estudos, olhando como cada medicamento fazia efeito, como que ele atuava no organismo, pensava-se que poderia ter algum benefício. Então eu falo que todo médico pensou em prescrever cloroquina e ivermectina algum dia. Uhum. Mesmo que foi lá no início. Você pensou. O efeito dele aí isso não faz sentido. Só que foram tendo estudos. E já foi comprovado que não tem benefício. Então, atualmente, o médico não deve prescrever cloroquina, nem ivermectina. Uhum. Uma coisa era o médico prescrever isso lá no começo. outra coisa Exatamente, agora, né? isso. Porque lá no começo a gente não sabia, não tinha estudos. Então você até ficava assim, mesmo, eu costumo falar assim, a medicina ela tem que ser baseada em evidências. Sim. Uhum. O que não tem estudo, que a gente não sabe de fato faz bem, então você tem que ficar. Eu não prescrevi em momento nenhum. Uhum. Eu fazia residência, a gente sempre discutia com os chefes, eles falavam, não tem evidência, não vamos prescrever. A gente tem que fazer o que tem evidência. Uhum. Porque todo medicamento também tem efeito colateral. A gente pegou muitos pacientes, igual, ficaram a pandemia toda tomando ivermectina. Tomava contínuo ali ivermectina. Organismo. E aí, o que aconteceu? O fígado acabou. Aí vinha com alteração hepática, com vários outros prejuízos. Então, ainda lá no início, por causa disso, era aceitável. Agora, hoje em dia, não. Uhum. Hoje em dia, a gente já sabe. A gente já tem vários estudos. Tá aí, internet, você procura. É só o médico ir lá pesquisar. A gente tem vários no YouTube, várias coisas de médico aí, sites muito bons, que eles discutem muito esses temas. Uhum. Então, hoje em dia, não... Entendi. E a gente falando do Covid, voltando um pouco ao ano passado, que aí começou a questão da vacinação, os sintomas diminuírem e tudo. E aí vem agora essa Ômicron. E aí a gente percebe que mais pessoas estão se contaminando. Sim. Ela é mais contagiosa mesmo, de fato? Sim. O poder de transmissibilidade dela é maior. Uhum. Então, ela, uma pessoa contaminada consegue transmitir para mais pessoas do que antes. E tem também que as pessoas estão mais tranquilas. Usa máscara, passar álcool na mão, distanciamento. Então, isso também está contribuindo bastante. Então, apesar do poder de transmissibilidade maior, tem esse outro fator. Uhum. Então, juntos, a gente está vendo o que a gente está vivendo agora. E os sintomas leves também devido à vacinação. Sim. Uhum. A gente tem aí, acho que eu olhei na quinta-feira, a gente tinha, se eu não me engano, 68% da população brasileira totalmente vacinada, com 2 doses, ou uma dose no caso da Janssen, né? Uhum. E com pelo menos uma dose, eu acho que 75%. Então, a gente tem aí um percentual bom já de vacinação. Sim. Então, isso aí tá ajudando demais a conter. E a gente tem que continuar incentivando a população, continuar vacinando. Terceira tem dose? necessidade a terceira vacinar. dose, Ana? Tem. Bacana. Tem que vacinar, tem que tomar a terceira. Se vier a quarta, tem que tomar a quarta. Agora, outro ponto interessante. Vacinação em crianças. Isso. Que tal o dilema lá do começo vem agora de novo. Os pais estão com medo. Estão. Vacino em criança, não vacino. E outra coisa, o pessoal tá falando bastante. Mas em criança não era leve? Então, por que vacinar? Isso. Por quê? O que acontece? Era leve, é porque a gente não via tantos casos graves em criança, mas tem casos graves. É porque como a gente estava tendo muito casos em adultos e os adultos ficam mais graves, acaba que a gente não ouvia falar tanto dos casos em criança. O foco, né? Isso, exatamente. Mas tem muita criança que fica grave. Assim, não é legal você pagar pra ver. A chance de seu filho pegar e ficar grave é pequena? É pequena. Mas tem? Tem. E a chance dele ficar grave com a vacina é mínima. Então, acho assim, não vale você pagar pra ver. Uhum. E outro fator é o caso da miocardite. Não sei se vocês viram. Faz vacina e tá dando miocardite. Não vi, não. Então, e aí? Miocardite é uma inflamação do músculo cardíaco. Aí eles estão associando muito isso em crianças. Aconteceram alguns casos nos Estados Unidos. Dos casos que aconteceram, a gente não teve nenhum óbito. Todos tiveram evolução benigna. Então, todos ficaram bem. E qual que é o tratamento? Aí depende do caso. A maioria, por ser um vírus, só acompanha
vai no cardiologista, tem que ser acompanhado por cardiologista. E o paciente fica bem. Entendi. E o que acontece? Aí o paciente vai, vacina, pode ter miocardite. Gente, muito, mas eu não sei agora falar a porcentagem exata, mas é muito pequena a chance de ter miocardite. A chance da criança pegar a Covid e ter miocardite é muito maior do que com a vacina. Então, assim, tem gente utilizando isso como justificativa. Se eu der meu filho pegar miocardite. Mas se o filho pegar Covid, a chance dele ter miocardite é muito maior. Então, não tem nada, assim, tem nada que sustente a hipótese de você não querer vacinar seu filho. Tem que vacinar. Se eu tivesse um filho, eu vacinaria. Já teve estudo com a Pfizer em criança, é seguro. Então, é indicado todo mundo vacinar as crianças sim. Chegando a vacinação, a criança pode vacinar. E aí, essas vacinas para as crianças são diferentes. É dose menor, né? A dosagem é menor. A dosagem é menor. Mas tudo foi feito com estudo, viu a dosagem que era segura e efetiva. E é isso. E aí, o ano passado, Ana, quem pegava Covid e se recuperava, automaticamente pensava, criei anticorpos. Tô livre, não vou ser mais acometido. Ainda tomava vacina, reforcei meus anticorpos. E quando pensa que não, peguei Covid fase 2. Tem gente pegando a terceira vez. Nossa senhora. Quem pegou uma vez não tá imune de pegar de novo. Não tá. Porque a gente pensa que você pegou, você adquiriu anticorpos, né? Uhum. Mas tá pegando de novo. Mesmo porque a gente tem as variantes, né? Uhum. Então pega de novo. Só que é mais leve depois da vacinação. Então estão sendo casos mais leves. Igual tinha muita gente assim, eu já peguei Covid, eu não vou vacinar, porque eu já tenho anticorpo. Uhum. Tem que vacinar. E mesmo se você pegou agora, ainda falta a terceira dose, tem que vacinar a segunda, tem que vacinar a terceira. Só o tempo de intervalo também que tem que esperar, né? Se você pegou Covid, você tem que esperar 28 dias, contando o primeiro dia que você teve os sintomas, pra você vacinar sua próxima dose, se já tiver na época. Por causa disso mesmo, que você teve Covid, você produziu anticorpos. Aí se você tomar a vacina, logo depois ela não vai ser tão eficaz na produção de anticorpos. Por isso que tem que esperar esse período, de 28 dias depois para vacinar. Entendi. Perfeito. E você sabe me explicar por que essa questão do isolamento, ele mudou? Diminuiu? Como é que tá? 7 ou 5 dias, se não me engano. Diminuiu, verdade. Diminuiu bastante, né? Foi lançado agora, essa semana, na segunda-feira, né? O Ministério da Saúde. A gente já tinha esse isolamento reduzido nos Estados Unidos e na Inglaterra. E tinha algumas discussões, se isso funcionaria ou não. Tem gente que fala que isso não funcionou, porque a gente viu o tanto de casos que aumentou nos Estados Unidos. E aí, a nova normativa do Ministério da Saúde é 5 dias de isolamento se o paciente não estiver sentindo nada nas 24 horas anteriores, repetir o teste e vier negativo. Sim. É só nesses casos que são 5 dias. Então, você não tem que estar sentindo nada, fazer o teste e estar negativo. 7 dias de isolamento. Você não precisa repetir o teste, mas você tem que estar nas últimas 24 horas totalmente assintomático. Além de estar totalmente assintomático, você não pode ter tido nenhum sintoma, né? E nem precisar de fazer o uso de algum analgésico antitérmico. Paracetamol, dipirona. Então, é totalmente assintomático. Quando foge disso, são 10 dias. Sendo que você tem que estar nas últimas 24 horas assintomático e também não precisa fazer o teste. Uhum. E fora disso, ou são os 14 dias mesmo, ou até 21 dias. Quando o paciente fica grave, precisa de ficar de UTI, precisa ficar internado o maior tempo, a gente considera 21 dias, que a gente considera que ele está transmitindo por mais tempo. Uhum. E hoje, uma dúvida que surge bastante, a pessoa ali começou com dor de cabecinha, uma febre, o que eu faço? Eu me isolo, eu faço teste para Covid, é só uma gripezinha, eu tô de boa, vou trabalhar. O que a pessoa deve fazer? Antes, a gente tinha sintomas um pouquinho mais exacerbados. Tinha tosse, tinha uma dor de garganta. A gente não via gente com Covid só com uma dorzinha de cabeça e uma febrezinha. Tem gente que nem dá febre. Que só fica com uma indisposição e uma dor no corpo ali 3 dias. Como tá agora desse jeito, a gente precisa pensar no Covid. E o ideal é todo mundo fazer teste. Teve sintomas, faz teste. Ou teve contato com alguém que tá com Covid, faz também. Só que a gente sabe da escassez de teste. Sim. Aqui em Vianópolis ainda tá melhor. Sim. Aqui a população consegue ter acesso ao teste. Rede privada ou rede pública.
A gente vê capitais aí em Goiânia, o pessoal tem dificuldade de fazer teste até na rede privada. Você vai no laboratório, você chega a ficar 3 horas numa fila para fazer teste. Na fila? Aí o que acontece? Tem gente que tá com pouco sintoma. Eu vi um vídeo, porque agora as cidades estão começando a fazer publicamente, testagem de massa. Aham. Devia ter 380 pessoas juntas assim, esperando o teste gratuito que elas fizeram na prefeitura. Vai receber o resultado? Vai receber o resultado. Aí tinha um enfermeiro com as 500 pessoas em volta assim. Se alguém tiver contaminado. Maria Joana, positivo. Achei que contaminando todo mundo. Não, eu tenho. Então, falta logística esse negócio de vacinação agora em massa. Tem que saber trabalhar, cara. Tem uma cidade que é um pouco. Qual que é um problema muito sério? Às vezes o paciente tá ali, só tá com uma dorzinha no corpo, tive uma febrinha só. É nadinha. Você vai fazer o teste. Você tem que ficar 3 horas na fila. Ele fala assim, não, amanhã eu tô bem. Vou voltar pra casa, amanhã eu vou trabalhar normal. E aí, Covid. E aí você contamina mais gente. E que é outro fator que fica contribuindo, né, pra espalhar desse tanto vírus agora. Que tá esse boom, né? Então, o ideal é todo mundo fazer teste, mas a gente sabe... Mas, por exemplo, hoje, no exato momento, começou a me sentir uma disposição, sintomas. Eu faço teste amanhã cedo, Não. tem que esperar uns dias, como é que é isso? A gente tem os 2 testes, que é pelo nariz, que o pessoal fala, né? Que é horrível, todo mundo morre de medo. Que é o antígeno, que é o teste rápido. E a gente tem o PCR. Qual que é a diferença entre esses 2 testes? O antígeno, ele pega partículas do vírus. O PCR, ele vê o DNA viral, o RNA. Quando você faz o antígeno ou PCR, é bom você fazer ali do 3º dia, mais ou menos. 3º dia de sintomas até uns 10 dias de sintomas. O PCR é mais específico e mais sensível do que o antígeno. Só que o antígeno fica pronto na hora. Na hora, assim, 15, 20 minutos depois você consegue ter o resultado. Aqui em Vianópolis mesmo, o PCR demora até um pouquinho mais, que às vezes vai pra fora, volta. Então, ele tá com sintomas. Espera o 3º dia. Você precisa saber o resultado mais rápido? Eu indico, faz um antígeno. Você sabe ali. Se deu negativo e você continua com sintomas, tem a chance de ser um falso negativo? Tem. Aí você faz o PCR, pra ter certeza. E espera os dias. Às vezes, quando o PCR sai, até terminou o isolamento já, né? Às vezes o tempo que demora. Tem gente que usa essa justificativa também pra não fazer. Mas aí, se na impossibilidade de fazer o teste, faz o isolamento. Entendi. E, por exemplo, lá no meu serviço, deu um caso positivado e era uma pessoa que trabalhava do meu lado. Não tô sentindo nada. Eu tenho que fazer o teste? O ideal é que sim. E o ideal é que seja no 5º dia pós-contato. Entendi. Por quê? Antes tinha aquela mesma coisa que eu falei. Dava mais sintomas. Como agora tem gente até assintomático, o ideal é você teve contato, 5 dias faz o teste. Entendi. Pra ter certeza que não esteja. E se você fizer o teste depois, como você tá assintomático, 5 dias de isolamento. E aí, nesses casos, a partir de quando você começa a contar o isolamento? Porque aí você faz o teste 3 dias depois de sintomas, mas você começa a contar o isolamento no 1º dia de sintomas. Se você fez o teste e tá assintomático, você conta o dia do teste, como o 1º dia. Ah, tá. Aí você fez o teste hoje, então você vai contar a partir de hoje. Se ficou totalmente sintomático, a partir de hoje, 5 dias pra frente, ele pode sair do isolamento. Entendi. O fato de os sintomas não estarem então exacerbados é por causa da vacina. Sim. Tá segurando bastante os sintomas. E E outro teste que a gente tem é a sorologia, né? Mas a sorologia é indicado você fazer ali quando você já tá no finalzinho mesmo. sorologia como é que é? A gente tem o IgM e o IgG, quando você já produz anticorpos contra o vírus. Tá. E aí, a partir mais ou menos do 8º dia, a gente costuma ter a produção dos anticorpos. Então, é só depois do 8º, 10º dia pra gente positivar a sorologia. Coleta o que na sorologia? Sorologia de sangue. E aí a pessoa tá lá, coriza, febre, tudo, achou que era Covid. Foi lá, esperou 3 dias, fez o teste negativo. Então vou trabalhar. Pode E ser se for a influenza. outra? Exatamente. Pode ser influenza. No atual contexto, o que a gente indica é testar as duas. Como é que é o teste de influenza? O teste de influenza é a mesma coisa. Mesma coisa? Isso. Só que a gente faz o painel viral, né? Que a gente vê até influenza, até os outros vírus a gente pode ver também. Na Lavita, inclusive, faz todos esses testes. Entendi. Faz painel viral, faz influenza, faz outros vírus inicial respiratório, faz todos os testes para Covid, antígeno, PCR, todos eles. A mesma amostra dá para fazer os dois ou não?
Não, geralmente. Tem que enfiar 2 vezes naquele nariz? Meu pai fez semana passada, então justamente enfiou um, depois enfiou o outro. Mário. Mais fácil. Colocar 2 vezes. É melhor fazer, É melhor fazer. E o isolamento da influenza também tem isolamento, né? São 7 dias. Ah, em qualquer gravidade. 7 dias. Da influenza. Sim, 7 dias de isolamento. Gente, E outra coisa, a gente pode ter infecção concomitante, né? Chama flurona. ué, teve um cara lá em Aparecida de Goiânia que teve Covid, influenza e o mosquito picou o cara. Tá falando sério? Pesquisa. Fala mais Goiás. O cara tava com as 3, depois jogando na Mega Sena, velho. Ou ele veio a óbito, né? Não. Vai jogar, coitado, porque pegou 3 de uma Rapaz, vez. você pega o Covid, aí você pega junto a influenza. Aí o mosquito vai te picar. Ah, não, pelo amor de Deus. Pode realmente acontecer isso, a gente Pode pegar acontecer tudo isso. de uma vez? Pode acontecer. Vou estragar, velho. Não tô inventando moda, não. E chama flurona mesmo, quando a gente tem infecção por influenza e Covid concomitante. Ah, tá. Aí Flurona. soma um ciclo. É isso. E aí o tratamento? Então, a gente não assim, porque a gente fala, vai ser mais grave? Não. Depende de paciente para paciente. Aí o tratamento é aquela mesma coisa, você vai tratar os dois. E a maioria dos casos que eu tô. Isso aqui é minha visão, meu achismo. Quem tá com a influenza tá com sintomas piores que do Covid. Por causa da vacinação. Uhum. O Covid, como a gente já tem aí, a gente avançou muito na vacinação, quem tá totalmente vacinado, com pelo menos 2 doses, muito raro a gente vê um caso grave. Uhum. Agora a influenza, realmente. A febre da influenza tende a ser mais alta. Os sintomas da influenza, assim, tem uma coisa que é específico de cada uma? Às vezes, teve uma febre mais alta, acima de 38, ficou mais prostrado, já abriu o quadro um pouquinho mais grave, a gente pensa mais em influenza. O Covid, ele demora uns dias ali pra gente... Só que assim, nada definido. Uhum. A gente não fala, o paciente também não leu o livro e tudo, Uhum. pode, independente de ser um ou ser outro. Não é por causa disso que você vai excluir. Igual, antes o pessoal falava, perdeu o olfato, é Covid. Eu ia perguntar isso agora. Hoje em dia, os casos que eu tô vendo, a maioria não tá perdendo olfato mais. Na minha Mas se família perder vai mesmo, ser Covid. Ou eu não posso falar isso? a maior chance é de ser Covid. Mas você não pode afirmar que é Covid sem fazer o teste. Não é 100%. Só. E lembrando que a influenza também tem a vacina, né? Essa cepa do H3N2 que está espalhando aí agora não está contemplada na vacina. A vacina que dá no SUS, ela protege, né? H1N1, H3N2, só que aí muita gente fala, mas ela protege o H3N2. Mas é a cepa que ela é diferente e não está contemplada na vacina. Então não vou vacinar então. Tem que vacinar. Tem que É porque vacinar. tem aqui, ó, H3N2, aí tem ali a cepa que vai saindo dela. Isso. Entendi. Exatamente. Mas tem que vacinar. Porque tem gente até que fala que pode ter uma reação cruzada ali e dá uma certa proteção. E como é que tá essa questão da vacinação da influenza? E você tocou no ponto da rede pública e privada. Como é que é isso? Na rede pública, a vacina contempla 3 tipos. Tipo B e tipo A. H1N1 e H3N2. Na rede privada, contempla um tipo a mais. 4. Essa é a diferença. Não é uma vacina tão cara, em torno de R$100. E se eu quiser lá vacinar agora, tem. Como é que é isso? Eu não sei te informar como que tá aqui, porque é por campanha, né? Primeiro vacina os grupos de risco, lá no começo do ano, né? Então, eu não sei te informar como que tá aqui em Vianópolis essa questão da vacina para influenza, eu não sei. Entendi. Nem do Covid, de fato, eu não sei como que tá Mas aqui. é aquela mesma, igual, por exemplo, teve a campanha da prefeitura Sim, lá atrás. É aquela. É a vacina gripe. Vai ser uma gripe. Tá. Nome Eu também popular esse ano aí é também? vacina gripe. Não, ano passado também. 2020. Ixi, mano. Você não tomou em 2021? Tem que tomar. Tem que tomar. Gente. Ixi, eu Gente, vou lá em ver. casa, você acha que a minha mãe e meu pai tomaram? Aí, tá vendo? Não, tô no pé lá. Minha irmã sabe. Minha irmã não tomou, meu pai não tomou, meu não tomou. Tem que tomar. E eu tô desde entre o Natal e o Réveillon, deu a época da terceira dose do Covid dos meus pais. Eu tô, vamos tomar a terceira dose e toma influenza. Toma e toma. Eles enrolando. Até meu pai pegou Covid, né? Olha só. Pegou. E aí quando ele pegou aí que eu falei, nossa pai, passou a época da sua terceira dose, vacilou, não acredito, e aquele medo de ficar grave. Aquela coisa, por que eu não insisti mais? Mas deu tudo certo. E dessa questão aí da transmissão, é a mesma coisa para a influenza. O tipo, Máscara, álcool em gel, exatamente. isolamento. Isso. Tá vendo?
O tipo de transmissão é a mesma coisa. Gotículas, fala, espirro, contato. Isso aqui... Passou a mão, passou aqui, outra pessoa passou a mão na boca, nariz, no olho. Presente. Passar um álcool aqui. Você tomou a terceira dose, amigo? Vou tomar. Bacana. Tá chegando meu dia. E hoje em dia a gente nem sabe onde pega também, né? Não dá pra saber mais, padaria, não dá pra saber. contato com alguém. Não dá, não. Porque vou ser muito sincero, na minha cabeça, acabou 2021, eu falei, virou o ano, é tudo novo na nossa vida, Vida né? nova. Vida nova. O Mas vírus tava vai- tudo tendendo a isso. Porque, ó, você vê, ficou aqui, se não me engano, uns 6 dias sem ter caso nenhum. Foi, Zerou. foi mesmo, Ficou foi mesmo. mais de uma semana zerado. Gente, E mas- tuf! Além de ter vindo essa nova variante, é festa, família encontrando, amigo encontrando, essas festas grandes que tiveram aí de Réveillon, no Nordeste, em todo lugar, não tem como. Véi, já nota quase 10% da população isolada. Será que tá mesmo? Eu tenho que conferir. Tá no número, né? Mas quem garante que tá lá Daqui trancadinho, uns né? dias vai estar só o desertão. Não, o lockdown vai vir naturalmente, porque quem não vai sair de casa... Mas uma coisa que eu achei muito interessante, eu achei muito organizado. Meu pai pegou Covid, ligaram pra ele, né? Pessoal, não sei quem liga, Secretaria de Saúde. Ó, o senhor positivou, que ele fez o teste aqui em Vianópolis, né? O senhor positivou, é isolamento, o senhor tá sendo acompanhado, tem algum médico, o senhor tá sentindo alguma coisa. Meu pai, não, eu tô Teve bem, uma assistente. tô sendo acompanhado e tudo. Passaram uns dias, eles ligaram novamente. Assim, além de confirmar se tava fazendo isolamento, pra saber como ele tava. Mas o senhor tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Achei muito Bacana. interessante essa atenção, essa... Não, quando a gente foi isolado, eles iam lá olhar. Ixi, fiscaliza. É mesmo? A turma do Covid parava lá, olhava se tava Chega lá bom dentro. tempo. Eu achei, meu pai falou, será que eles vão vir aqui? Chegaram aí, não, mas eles ligam. Aí perguntava da minha mãe e da minha irmã, não, mas elas estão aí, elas estão isoladas. Meu pai, não, tá tranquilo, eu tô num lugar, elas estão em outro, tá tudo certo. Tô tranquilo. Ô, Ana, você tem essa teoria que muita gente tem de que não tem jeito, todo mundo vai acabar pegando. Tem. Tem. Gente, É aprender a conviver. eu com influenza, eu pegava, não podia tomar uma gotinha de chuva. E eu não pegou nada até agora. Eu também tô desviando, eu tô até estranhando. Porque... Gente, eu não sei como que eu não peguei ainda. Você não pegou? E Trabalhando com isso trabalhando diariamente. na área. Tá aí um mistério É bacana, né? paciente, é amigo, é família, é todo mundo. Tem muita gente em volta de mim que pegou. Eu já cogitei, eu já fiz exame 2 vezes, porque eu tava desconfiado. Mas assim, meu termômetro é assim, se somos 4 pessoas na minha casa. Se eu tô sentindo e os 3 que eu convivo lá diariamente não tá sentindo nada, eu falo, não, então Então não é. Porque senão alguém já tá sentindo. não é possível que 4 pessoas... Mas você sabe, lá em casa só meu pai pegou. Olha aí. Minha mãe dormindo junto ali, nada. A minha mãe tem até uma teoria. Qual? É porque ela tem mais 2 irmãos, né? Ah, E aí na família dela, ela e meu pai pegou, ela não pegou. O irmão dela, a mulher pegou, ele não pegou. O outro irmão, a mulher pegou, ele não pegou. Aí ela falou assim, nós somos imunes, nós somos mãe. Não conta com isso, pelo amor de Deus, continua tomando cuidado. Falando dessa questão de teoria, isso não é nenhuma teoria, eu acho, na verdade. Qual que é o problema do sangue coagular? Essa é até uma questão que o Covid traz muito, né? Ele Aham. propicia, ele favorece ter efeitos trombóticos. Por quê? Ele faz uma lesão no vaso mesmo. E essa lesão propicia que pode formar trombos ali. E aí tem até o caso dos anticoagulantes, né? Aham, Anticoagulante. Teve uma época que todo mundo com Covid recebia anticoagulante. sim. Não, tem que tomar anticoagulante. E aí a gente teve vários estudos abordando isso. E aí, toma ou não toma anticoagulante? Isso é avaliado caso a caso. Quando o paciente está com Covid e precisa de internação, todos os pacientes internados vão receber heparina, que a gente fala que é um anticoagulante, profilático, não terapêutico, porque ele não tem trombose, mas é para prevenir que tenha. E paciente ambulatorial que não precisa de internação? Não tem nenhum estudo definindo que esse paciente precise de anticoagulação profilática ou terapêutica. Como que a gente faz? A gente avalia caso a caso. Se você vai lá no meu consultório, você está com Covid e você tem outros fatores de risco para ter trombose, eu vou te passar um anticoagulante profilático. Se você não tem nenhum fator de risco,
você tá bem do Covid, não tá grave, você não tá totalmente, não é um paciente acamado, que não consegue se mexer, isso, aí eu não vou passar. Então isso é caso a caso. Entendi. Meu amigo, Fala. acho o máximo que eu acho que a gente dá. É esquisito, né? Bizarro, velho. Bizarro. Ana, a gente tem um negocinho aqui que a gente tá estouradíssimo, né? Não, vocês estão mesmo. Sim. E aí temos um pequeno recebido aqui que já tá até complicado, porque a gente tá falando sempre, né? Já tá. Quando a Tá gente caro. fez aquela enquete dos patrocinadores lá, que colocou no Instagram pra tentar acertar, um cara mandou, pai, faltou o Paidinho. Não, e a Ana, Olha até, que delícia. a princípio, eu tinha comentado com ele que seria ontem, que a gente que seria a Aham. gravação ontem. Aí ele mandou mensagem, ué, mas vocês não passaram aqui? Já tá. Olha só, mano. Olha esse paidinho, do doce do salgado, rosca, pão de queijo, biscoito enroladinho, coxinha, empada, quibe, Por favor. paidinho. E lá eles estão aumentando, você viu lá, né? Então o quê? Eles estão aumentando, ampliando Sim, lá. Fechou sim, o boteco sim. lá, vai botar umas mesas lá, vai ficar top. Vai, cara, que isso. Paidinho, valeu demais. Vamos dar um intervalo aqui. Isso aí. Rangar e o papum. E a gente volta. Famoso papum. Doutora, tava gostoso? O lanche Uma do paidinho? delícia. Muito bom, Paidinho. Muito obrigada. Olha aí, Só um paidinho. Bom que a gente fica conversando aqui no off, né? Empolga, vai. Deu outro podcast Deu offline outro aqui. podcast. A gente ainda vai fazer esses bastidores ainda. Nós vamos fazer o Close Friends lá. Mas agradecer nossos parceiros. Primeiramente o Paidinho, que é praticamente um parceiro nosso É aqui. Né? verdade. E ao Centro Clínico Lavita, que são várias especialidades. Inclusive, a doutora Cecília também atende lá. Atende. Rapaz, Aqui até mensalmente. pneumologista. Até pneumologista dele. Que auxilia no sono, mano. Que eu nem sabia Tá disso. vendo? Você que tá dormindo mal aí, ó. Já sabe. Não dorme no ponto, não. Pegou? Nossa, então, se você precisou de atendimento de qualidade, Centro Clínico Lavita. Apareceu a questão dos testes que a gente falou aqui. Vai lá faz os testes. Faz Faz todos tudo. os testes. Vai lá. Tem vacina. Não Tem fica- vacina? Não, a parte Tá de doido, vacina ela moço. não faz. Não tem a vacina. Não. E não fica dando bobeira na rua aí, não. Faz o teste. Deu um negócio lá, espera os dias, faz o teste. Isso aí. Né? Olha o Dr. João Pedro Centro na Pizza, tamo junto nós. Também aqui com a gente, Real Tendas e Serralheria. Nossa equipe ali que pegou. Tem tudo a ver também com os testes, com pandemia. Por quê? Cadê a Juliana aí? Tem nada a ver, né? Não, foi mal. É porque a gente vem da pandemia, a gente tem uma Juliana. Né? É verdade. Mas você que precisou, tem nada a ver com Covid, de estruturas metálicas, Isso quer fazer um galpão, uma mesa, um estante, qualquer coisa. Real Tenda Serralheria. Não é isso? Quer alugar a tenda? Lá na Real. Lá na Real. Olha só, Rafael e Juliana. Isso aí. Também aqui com a gente, Estosec, nossa parceria de Silvânia. A galera que vem como meu amigo muito bem diz, vem rompendo com a Duster. Também tem tudo a ver com o tema. Ai, me surpreenda. Então de sujeira, não dá bactéria sem respiratório, não. Bactéria não é Não. vírus. Não, mas não atrapalha, não? Atrapalha. Aí, tá vendo? Mofo, Rapaz. ácaro. Aí, ó. Pra quem tem asma, rinite. Meu amigo. Olha aí, gente. É verdade. Tá Então, vendo? tudo a ver. Estosec. Vamos aumentar o patrocínio depois dessa. Mas então, quer dar um grau no seu sofá? Fazer a impermeabilização. Liga pro Isaac. É isso? Muito bem. Valeu. Agora eu quero que você me surpreenda. Farias Autopeças. O corpo humano é uma máquina. Exatamente, o corpo humano é uma máquina. E assim como as máquinas humanas, tem as máquinas automotivas. Perfeito. Então, se em vez de você fazer um transplante de pulmão, você faz do radiador do seu carro. Isso, que eu acho que é bem mais fácil, mais acessível, Exatamente. mais Mas barato. se você precisou de peças e acessórios, você vai na Autopeça Farias. Muito bem, arrasou. Nós somos protagonistas em fazer esse tipo de patrocínio. Que a gente fala um trem aqui, velho. Nossa Pioneiros, Senhora. lindos. É verdade.
E o pessoal, muito bem, Bora, episódio do especialista de hoje com a doutora Ana Cecília. Estamos falando sobre síndromes gripais. Você está assistindo desde o início, a gente começou a falar um pouquinho de linfoma, mas é porque a gente quer explorar tanta coisa quando vem aqui um médico. Exatamente, você não tá pagando a consulta, né? Exato. Exato, que isso. Isso, Também a gente nem podia falar isso na cara dela, né? É, verdade. Mas, Mas já que estamos aqui, voltando, a gente vai falar também sobre a questão das vacinas, que tem vacina diferente. Os 4 tipos de vacina, né, pro Covid. uhum. A gente tem a Coronavac, que é a pioneira aqui na vacinação, aqui, né? Instituto Butantan. Exatamente. Depois a gente teve a AstraZeneca, a Pfizer e por último a Janssen. Adiante. A Janssen é a única dessas vacinas que é dose única, então a gente só precisa de uma, e as outras 3, 2 doses. Sendo que a dose de reforço, que também é necessário. Você tá rindo. Eu não consigo lá daquele áudio também. Que mulher? Eu não sei que áudio é esse. Corta aí. Que áudio que é? Chorando. A mulher falou que tomou vacina agora na vaca do urubu todo. Eu não Nem eu. Muito bom. A mulher fala de qual que você tomou? A do urubu. Então também. Também. Bem, Destruiu o desculpa. podcast. Me perdoa. Ele é muito contido, mano. E eu tentando segurar, eu tava até parando. Eu tava olhando só pro Pedro aqui, ó. Desconcentra uma Desculpa. Eu não faço mais isso. Não, para, agora. Mas eu vou pôr a mulher do urubu. Não, coloca. Ai, Coloca assim. Calma, não sei de onde que eu vou. Ó, temos as 4 vacinas. Do urubu. Vai. Então a gente tem 4 tipos de vacina para o Covid: Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca e a da Janssen. Certo. A da Janssen é a única dessas que é dose única e as outras 3 a gente precisa da segunda dose. Uhum. Independente do esquema vacinal e de qual você tomou, tem que fazer a dose de reforço, que é a terceira dose, então todo mundo tem que tomar. Muita gente tomou 2 doses e agora não tá querendo tomar a terceira. É interessante tomar pra gente aumentar aí a proteção contra o Covid. E a terceira dose é feita com a terceira dose é feita com a Pfizer. Só ela? Por quê? Só ela. Por quê? Porque ela é uma vacina de RNA mensageiro. Então, é por causa dessa característica dela que a terceira dose é feita com ela. Ela potencializa o efeito. Mesmo se você tiver tomado as 2 doses da Pfizer, a terceira é Pfizer, independente de qual for. Entendi. Existe algum estudo falando que pode ter uma quarta dose? Sim, a gente caminha pra ter a 4ª dose, sim. Ah, Vai Quem ter tomou a praticamente todo ano isso Janssen aí. tem que vacinar de novo? Como? Tem. Quem tomou a Janssen também tem que tomar a dose de reforço, que é a Pfizer. Sim. Entendi. E aí o intervalo, né, que no início eram 6, depois 5 meses, e agora os 4 meses. entendi. Tudo baseado em estudo. Tudo baseado em estudos. Muito bem. Nesse combo também de 2022, a gente começou aí com essas síndromes gripais e também tem a dengue, Isso. né? Não podemos esquecer da dengue. Não A podemos. dengue, que agora nesse período chuvoso, né? Nossa, vem não com para de tudo. chover, ué. Não para, Não para de chover. Aqui na nossa região tá chovendo demais. principalmente. E aumentaram muito os casos de dengue. Sim. Que não deixa de ser uma hipótese de diagnóstico quando a gente começa com sintomas gripais. Ali com febre, dor no corpo, dor de cabeça. E aí, para diagnosticar a dengue, a gente também faz o teste, né? A gente tem o NS1, que é o que a gente faz nos primeiros dias de sintomas. Como é que é esse teste? O NS1 é de sangue. Ah, Os 2 testes Uhum. para dengue são de sangue. E a gente tem a sorologia, que a gente faz quando o paciente já tá ali com 7 dias de sintoma, quando tá mais pra frente. O NS1 ali até os 5 dias de sintomas a gente faz o NS1. E aí a dengue, o tratamento que a gente tem pra dengue. Sintomáticos são antitérmicos e analgésicos, dipirona, paracetamol. Quando você tá ali com febre, com dor no corpo. Hidratação,
que é o principal pilar do tratamento da dengue. Olha. Hidratar bastante, tomar muita água, soro caseiro, aquele sorinho de reidratação oral que a gente compra na farmácia e dilui na água mesmo, água de coco, Gatorade, e repouso. É o tratamento básico. Começaram os sintomas mais graves, começou a ter algum sangramento, alguma coisa, tem que procurar atendimento. Que é interessante a gente fazer um hemograma para ver a questão das plaquetas, né? Que pode abaixar muitas plaquetas, dar alguma hemorragia, que isso aí a gente tem que ficar de olho. Mas aí você falou que no início os sintomas são bem parecidos com essas das síndromes gripais, mas se, por exemplo, surgiu uma dor de garganta, eu posso eliminar a dengue? Eliminar, não. Ah. Porque a gente pode ter infecção concomitante. Pode sim. ser que o paciente está com infecção de garganta por outra causa esteja com dengue. Mas aí a gente já pensa mais na influenza e na Covid do que na dengue. Ou nos outros vírus, né? Quando tem. Mas só descartar com o exame, né? Só descarta com exame. Então, minha senhora, dá uma olhada naquele quintal seu. Isso. Tá, aguinha parada. Rapaz, Exatamente. até hoje já falando disso, né? Sempre foi falando, né? Sempre tem que reforçar. Exatamente. Então dá aquela olhada aí, não deixa a água empoçar, né? Isso aí. O pneu, as garrafinhas. Nossa, me lembrar época de criança, velho, fazendo aquelas campanhas. Sempre Teatro. fazia, né? Sempre Tinha que ter, fazia. tinha que Sempre ter. fazia. Mas, Cecília, a gente, no intervalo aqui, falando sobre a questão que hoje, posso dizer que já virou moda. E é uma área extremamente importante pra gente falar aqui hoje, e a ver com a sua área, que é o tal do cigarro eletrônico. Esse também faz mal mesmo? Demais. O Zé Neto tava mentindo. Olha! De Miguel. O tabagismo como um todo é uma área que a pneumologia atua bastante, né? Uhum. A gente tem muito paciente tabagista, a gente tem o enfisema pulmonar, né, o DPOC, que é causado mais nos pacientes que fumam mesmo. E aí a gente já atuava no tabagismo antes. Cigarro de palha, cigarro de fumo, cigarro de carteira, para tentar Paieiro. paieiro, todos fazem mal. Uhum. E aí veio o cigarro eletrônico. Aí pod, pendrive, cigarro eletrônico, vapor, todas essas variações do nome. E, gente, faz muito mal. É uma coisa relativamente nova, a gente não tem tantos estudos, tantos pacientes com prejuízo já sobre isso. Ainda. Mas a gente já começou a ter. Uhum. Já aparecem nos consultórios pacientes totalmente dependentes. E o que está assustando é o número de jovens A dependente? dependente. Número de jovens dependentes mesmo. Não conseguem ali assistir uma aula, ficar num local fechado muito tempo. Por quê? Porque precisa de fumar e está usando cigarro eletrônico. Gente. Fora o tanto de alteração pulmonar que isso dá, né? A gente já viu aí alterações intersticiais, que é dentro lá do parênquima pulmonar, que tá comprovado o prejuízo que isso faz. Aí veio o cantor, né? O Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, que foi o que fez isso vir mais à tona, né? O pessoal se interessar mais e preocupar mais com o assunto. Porque já era falado, mas não dava tanta bola, né? Não. Aí você fala, faz mal. Ah, mas eu não conheço ninguém. Ficou ruim. Isso. Não tem ninguém aqui. Narguilé também entra aí nesse combo? Verdade. Gente, narguilé entra. Deixa eu falar um dado pra vocês que assusta. Uma roda de 1 hora de narguilé equivale a você fumar 100 cigarros. Aquele branco de carteira. Que isso? São 5 maços. Que um maço são 20 cigarros. Caramba. Então é muita coisa. Porque o narguilé, quando você tá usando, tá inalando. Quando seu parceiro do lado tá inalando, você também tá inalando, porque é aquela fumaça o tempo todo. Então é isso aí mesmo. Fora a questão de transmissão de vírus. Pela Exatamente. boca. A boca do carona. Exatamente. E Que hoje em dia do cigarro eletrônico tem essa questão do fumante passivo também? também, né? É? Tudo que sai fumaça e você inala faz mal. É passivo. Lógico que a pessoa que tá fumando, o prejuízo maior é dela. Mas também tem a questão do fumante passivo. Mesmo porque, além da fumaça, tem os outros componentes que vêm do cigarro eletrônico, níquel, metais pesados, outras coisas ali, ó. Porque Então, tem tipo um chip ali que isso, esquenta que e- tá aquecendo. E você tá colocando aquilo pra dizer, puxa, então aquilo vai pro seu pulmão. chupar a bateria do seu celular. Exatamente. Então vai trazer prejuízo, vai trazer alterações. E a longo prazo, a gente ainda não sabe exatamente. Mas vão ter muitas alterações pulmonares e muitas doenças pulmonares causadas por isso. Marca seu amigo nesse corte aqui, que sai pra festa só que é cigarro Eu fiquei eletrônico. preocupado aqui galera. agora, você falou. Se, por exemplo, João. Vamos falar de João. Ixi, João. lá vem o Pedro.
Ai, João. João, durante um período da faculdade, ia pro barzinho que era logo abaixo ali da PUC. João fazia uns usos dos narguilés, entendeu? O João. O João. O João, eu já entendi. Desculpa, João. isso. João no futuro vai ter consequências, doutora? João não faz mais uso, João está limpo. Se o João parou de consumir, não tá consumindo mais nada desse tipo de coisa, nada inalatório assim, provavelmente não. Mas a gente não tem uma ligação direta também entre tempo e exposição e doença pulmonar causada. Entendi. Como foi muito pouco o período e o tempo que o João fez uso, provavelmente não vai ter nada não. Mas não dá pra eu falar uma quantidade que é segura para um paciente. Entendi. Tem gente que fala assim, mas é só de final de semana. Não tem a quantidade que é segura. Então, o ideal é não usar. Uhum. O ideal é de maneira nenhuma. Uhum. E outro ponto relevante. Muita gente que tenta largar do cigarro normal, seja de palha, paeiro, de fumo, de carteira normal, branco, fala, então eu vou passar pro eletrônico pra não vou. É pior, gente. Não adianta, não tem relação. O ideal é parar mesmo. Procura uma ajuda, procura um médico, procura um pneumologista, um clínico geral. A gente tem alternativas, a gente tem medicação, tem algumas coisas que pode ajudar a contribuir para acessar esse uso. Então, procura atendimento. E pode ficar tranquilo. Se o João tá bem. Aí, João. Aí, João. Procura a doutora anestesista. Foi muito pouca a exposição do João. Vamos deixar uma coisa aqui clara. A gente teve um episódio no Pode Crer em relação a esse negócio de... Vou contar aqui pra vocês. A gente... Começo do Pode Crer. Começo. Primeira semana ali praticamente, eu acho. Soltou alguns cortezinhos. Recebi uma mensagem no direct. Olá, quanto tá o pod de uva? Aí eu, mostrei pra Luísa, o que vai ser isso? Pod de uva, o que tem a ver? Mas depois que eu fiz esse milagre, o cara tava indo comprar esses negócios de cigarro eletrônico. Que chama pod. Ela achou que a gente tava numa empresa de pod. Tem lógica. Você que só está nos ouvindo pelo Spotify ou Deezer, nós somos um podcast. Nós não vendemos esses cigarros que prejudicam a vida das pessoas. Exatamente. Então, ó, Muito tá bem. dando recado. Esse negócio faz mal, para com isso. Né? Isso aí. Porque já torna dependente, né? Deus me livre. Deus me livre. Você tá... Ana, no intervalo também a gente falou sobre uma questão que eu gostaria de pontuar. Dá pra gente formar com Grey's Anatomy ou... Não, a realidade é um pouquinho diferente do que a gente vê em Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é mais área cirúrgica, né? Aham. A gente vê muito interessante, muito legal, são mais casos raros. A gente tem aquelas discussões de caso e tudo. A residência tem bastante coisa que a gente vê lá, aquela relação, tem chefes e tudo, mas não. Ainda mais aquela outra parte que a gente vê de Grey's Anatomy, ela fica com Os outra. romances. Indica pra assistir pelo menos ou não? Sim. Ah. É uma ótima série, eu adorei. Não consegui terminar. Parei ali na 16ª temporada. Uma série eterna. A próxima não, né? Ah, Já tá liberada a próxima Não, como é o nome temporada. da Merit lá, a atriz? Ellen Pompeu, meu. Ela falou que não queria mais. Gente, vamos parar com isso aqui. O diretor lançou mais uma temporada, já deu. Mas é que ninguém lembra o nome dela, só lembra do nome dela da série. Só da série. Ela ficou eternizada. Meredith. Ela é Meredith. É a Meredith. Mas é muito boa a série. E o Grey lá. Doutora Ana, caminhando pro final do nosso episódio, infelizmente, que... Exatamente. É muito bom isso aqui. Mas assim, retomando tudo que a gente falou, acho que todo mundo que nos acompanhou, a gente falou sobre coisa muito importante, sobre a questão de conhecer e se tocar em relação ao corpo, a saber o que você está sentindo, o que está acontecendo dentro de você. Também falamos sobre a questão de se preocupar com o próximo, na questão de se imunizar, de continuar com as medidas preventivas. Falamos sobre se hidratar, falamos sobre também qualidade do sono, que você também pode atuar como pneumologista. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para quem está nos assistindo? Não, eu acho que a gente abrangiu bastante áreas aí da pneumologia. Não falamos unicamente das síndromes gripais.
E a única coisa que eu queria enfatizar foi o que a gente falou no final mesmo, dos cigarros eletrônicos, que é uma coisa que está bem alta e que é muito importante. Isso mesmo. Entendi. Beleza. Gostou? Gostei! Demais, Quem foi conhece a ótimo! Cecília sabe que ela é vergonhosa, ela é tímida, na Sim, pessoa que se expõe sim, nas redes sim, sociais. Então foi meio que um desafio. Foi, com certeza. E tirou de letra. Tirou de letra. Olha aí, Foi você vê. maravilhoso. É porque é especialista, né? Esse povo inteligente. Tem propriedade no demais, assim, não tem assunto, é isso que problema não. acontece. Tava com o pé atrás, tava com medo de vir aqui, tava com vergonha demais. Mas foi ótimo, gente. Muito obrigada, foi muito bom Ah, mesmo. gente, que Muito agradece. Porque o tempo de match é corrido, né? Então, Sim. disponibilizou um tempinho, um sábado à noite pra vir aqui conversar com a gente. Ela atendeu durante o dia e veio aqui. Exatamente. Muito obrigado, Cecília. Eu que agradeço vocês, obrigada pelo convite. Valeu. Pessoal, é isso aí. Mas vai acabar, mãezoca, perdão! Nossa, eu esqueci de falar, mas ó, a gente comeu. E tava uma delícia. Brownies da Mãezoca. Muito bom esse brownie. Perdão, te amo. Não perder a doce da Mãezoca, velho. Que é culpa sua. Tá? Os 5 mil que ela deposita na casa. Pessoal, pode crer, especialista sobre síndromes gripais e Isso. outras coisas, porque foi tanto conteúdo aqui Muito que conteúdo. até extrapolou com a doutora Ana Cecília. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Compartilhe isso aqui, meu amigo. Isso aqui é utilidade pública. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, todas as coisas que vão acontecendo. Então, esse conteúdo aqui, ele resume muito do dia a dia nosso. Pessoal, valeu. Tamo junto. E é nóis.